Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, então vamos lá. Muito prazer, meu nome é Letícia, eu sou médium de cura. Não era isso que eu ia falar, mas foi o que veio. E enfim, eu não tenho, vou começar porque eu tô sentindo que já é pra mim começar logo. Vamos lá. Tá, eu estão pedindo pra mim falar aqui pra você que frequenta a religião afro, que é candomblé, quimbanda, umbanda, enfim, não precisa ser necessário médio, né, mas você que, enfim, que conhece. Eu tô aqui acompanhada de ninguém mais e ninguém menos do que seu Exu Caveira. Ele tá pedindo pra mim falar isso, não tá somente ele aqui, é claro, né, mas é ele quem tá mais aqui encostadinho. É ele quem tá mais aqui encostado. E, enfim, vamos lá. O assunto que eu venho tratar aqui é referente ao despertar coletivo que a gente tá passando. A gente já tá passando faz tempo, claro, né? Mas agora chegou um momento assim do ultimato, pode-se dizer assim. Porque é agora ou nada. É agora ou nada. Todo mundo tá passando. Ah, Letícia, que despertar que é esse do que você tá falando? Pois bem, a gente. Como eu posso falar? Pra não ficar muito confuso. A gente sempre tem, vamos dizer que, picos de despertar coletivo. Só que esse é um de bastante grandiosidade, pode-se assim dizer. Porque é um momento que a sua alma ela quer vir pra fora. É o momento do que a alma vem pra fora. Então, como que você sabe que você vai estar passando por isso? Se você namora, você não vai namora, é casada, enfim, e não é uma coisa que está alinhada com a sua alma, que não faz sua alma vir ali pra fora, que toca a sua alma, realmente que ajuda a despertar a sua alma, você não vai manter mais. Não vai manter. Você pode tentar, mas é uma coisa que você tá ali e você sente que não te preenche, que não te traz vida. Pode-se dizer assim. Isso serve para relacionamento não só entre casais, mas tipo, familiar também, amizade, trabalho principalmente. Você tá num trabalho que não é o que sua alma quer, que não é o que traz a sua alma ali, o que desperta a sua essência, não vai dar certo. Se você anda sentindo ansiedade, tá com problema de depressão, crise de pânico, tudo essas coisas, óbvio que tem muito mais coisas, mas isso porque é uma coisa que, vamos dizer que todo mundo anda tendo, só que nesse momento que você tá passando, isso é mais aflorado. Isso vem bem mais aflorado. Então, e você fica tipo, meu Deus, mas o que eu tô fazendo que vem isso e eu não sei explicar exatamente. Isso é só sua alma querendo se expressar, sua alma vindo, querendo vir à tona, querendo mostrar quem que ela é. E não tem e chegou o um momento que não tem como mais você fugir, você tem que atender o chamado da sua alma. Não adianta querer tentar fugir. E agora eu entendi o porquê que os caveiras estão aqui, porque eles ajudam muito nesse momento nosso de transição, nessa conexão com a gente mesmo, porque os caveiras representam transformação, transmutação, igualdade e o recomeço, entendeu? Então, acredito que
Agora eu entendi que é por isso que eles estão aqui pra ajudar a gente nesse momento. Porque eu me coloco nesse lugar porque eu tô, vamos dizer que procrastinando já faz tempo, já tem anos, porque já tem anos que as entidades vêm falando comigo, os mentores, enfim, vêm falando comigo que é pra mim pegar e vir aqui na internet mostrar as caras. Só que eu não me achava boa o suficiente. Eu tenho problema de me expressar, de me comunicar. Eu não consigo, ao meu ver, eu não consigo me expressar muito bem, porque na minha mente tá aqui uma coisa, na hora de eu falar sai outra coisa completamente diferente. E eu gosto de ficar fazendo piadinha e pererê, parará, enfim. E na época que vieram me falar que era pra mim pegar e vir das caras, eu falei que não, porque eu não tava preparada. E na época eu tinha só 19 anos, então eu peguei e falei, onde que já se viu eu, nessa idade, pegar e ir na internet pra vir querer guiar pessoas, ajudar pessoas, sendo que olha a minha idade, eu sou nova. E enfim, eu coloquei vários obstáculos e julgamentos e fiquei nessa daí sem atender. E era uma coisa que eu sentia que eu precisava, que a minha alma tava querendo vir falar, porque a espiritualidade é uma coisa que eu vivo desde que eu me entendo por gente. Então, eu pensava que por eu não ser essas pessoas que ficam em templo, em terreiro, eu não usar palavras bonitas, termos certos e enfim, ninguém ia querer me ouvir. E agora eu já tô bem, tipo, enfim. E também tinha medo do julgamento das pessoas, que, nossa, cara, como foi difícil eu pegar e vir aqui falar. Que difícil, e isso me corroendo por dentro, e eu sentindo que precisava, e isso e me eu com medo de tipo, meu Deus, o que será que vão pensar de mim? O que será que vão falar de mim? Tipo, será que eu vou conseguir falar o que é preciso? Ai, e enfim, fiquei nesse tempo todo de 2019 e esse ano eu senti, eu passei, nossa, do ano passado pra esse ano, pra esse começo do ano, eu passei por várias coisas, várias situações, principalmente ano passado. Eu passei por situações assim que eu nunca pensei que ia passar. E esse ano, no começo do ano, eu senti, veio muito forte, mas muito forte mesmo no meu coração, que que era pra mim pegar e vir falar sobre a espiritualidade, que eu precisava vir comentar. E por mais pequeno que eu acho que eu fosse falar, por mais pequeno que fosse, eu senti que eu precisava. É uma coisa que vem da minha alma e é uma coisa que eu tô aqui pegando e fazendo realmente de coração. Não é, eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra mim ser alguém famosa, pra mim receber like, nem nada disso, até fico até emocionada, mas enfim, eu tô fazendo isso que é de realmente de coração, porque eu fazendo isso eu sinto que eu não tô aqui na terra à toa, sabe? Eu tô cumprindo um, não só eu ia falar um propósito, uma missão, mas não é exatamente isso. Eu sinto que eu tô sendo útil, realmente, que eu não tô aqui na Terra vivendo e sendo só mais uma pessoa comum, vivendo o comum, porque o comum não me satisfaz. O padrão não tem, não me. Não é isso, não me satisfaz, não me complementa, entendeu? E o que mais que eu tinha pra falar? Aí eu tô sentindo minha cabeça girando. E, enfim, continuando nisso sobre o despertar. Então, assim, o que eu tenho pra falar é: se você tem um sonho no seu coração, tem um desejo, isso serve pra sonho, pra desejo.
pega e faz, entendeu? Porque você não sabe. Ixi, tá me vindo uma coisa que tô ouvindo vozes e a mensagem tá querendo ir pra um lado totalmente diferente. Senão, se eu preciso focar aqui, senão eu vou perder o fio da meada. Isso é um dos motivos que eu não queria fazer vídeo, porque eu tenho uma mediunidade muito aflorada. E eu começo a falar sobre espiritualidade, sobre os guias, eu chamo, então eu tô sentindo aqui atrás de mim, aqui, ó. Eu não tô sozinha não, viu? Você que é clarividente, você vai ver, você vai sentir que eu não tô sozinha. E eu me perco falando nisso, porque eu começo a escutar aqui, eu não sei o que eu falo, então eu vou tentar, enfim, vou tentar focar. Mas tá. Uma das coisas aqui que seu Caveira tá pedindo pra me dizer é que pra você não se assustar, não se desesperar, porque nesse momento que você não tá passando por esse momento sozinha, por essa fase sozinha. E obrigado, seu Caveira. E uma das coisas que eu tinha pra falar era que nesse momento de despertar sobre a nossa essência vir à tona, vir pra fora, vai vir à tona. Então, se você é bom, nossa, vai ser exposto isso e você vai receber tudo que é de bom, tudo que você merece. Se você for uma pessoa ruim, alguém bostinha, né? Alguém não vai ser exposto. Então não adianta você ficar se fingindo ou ficar vivendo no superficial. Viver de aparências, entendeu? Não vai mais ter como. E isso, e para mostrar, né, pode-se dizer assim, que a gente tá passando por esse momento, essas coisas que tá acontecendo, de guerras e enfim, isso é só vamos se dizer aqui, um reflexo do que está no espiritual. Vamos se dizer assim. Não é exatamente isso, mas eu tô tentando colocar assim, que eu acho que, ao meu ver, pode ser mais fácil para vocês entenderem. Então, assim, as pessoas... Nossa, eu tô muito tonta, meu Deus. Porque eu tô vendo imagens, né? Tá me vindo imagens de várias coisas e eu não poderia, né? Ai, parece... Enfim, tá bom. E... continuando. Você não tá passando por esse momento sozinho, vocês não estão sozinhos, a gente não tá sozinho, independente do que aconteça. E deixe sua alma vir à tona, deixa a sua alma te guiar. Porque, nossa, gente, parece que é tão difícil a gente ser a gente mesmo, né? Parece que a gente vivendo no superficial ali, no fingimento, é bem mais fácil, parece, as coisas. E porque a partir do momento que você começa a ser você, as pessoas, você tem que aceitar que você vai ser julgado. As pessoas vão te julgar, vai tudo enquanto, entendeu? Mas é melhor você viver, saber que você viveu uma vida sendo você, do que você pegar. Imagina, vamos lá, você chegou na sua idade e você, que Deus o livre, né, mas que você chega numa certa idade e que você tá lá que você impossibilitado de fazer alguma coisa, e você para pra pensar que se você tiver vivido
a sua vida na sua essência, fazendo o que sua alma deseja, o que sua alma almeja, você vai chegar lá e vai ficar, caramba, que orgulho de mim por eu conseguir, eu fiz o que eu queria, eu realizei meus sonhos. Às vezes pode ser que você não consiga realizar todos, mas que pelo menos uma boa parte ali, uma porcentagem ali você consegue realizar e você vai sentir orgulho de você. Agora pensa você nessa situação, você viveu uma vida de fingimento, sem sem seguir a sua essência, sem ser o que você realmente é e sem realizar seus desejos, sem você viver por você, você viveu para os outros e para agradar os outros e enfim, você não vai sentir orgulho, você vai chegar, nossa, você vai ficar amargurado, frustrado, tudo enquanto aí você pega e se depara que, nossa, eu perdi, sei lá, tantos anos da minha vida, agora eu tô numa situação que eu não consigo mais realizar, seja pela uma idade ou por uma incapacidade. Então, assim, é uma coisa que eu penso, que eu tenho isso desde criança, é eu sempre tentar fazer o que eu desejo, por mais que vai me lascar, entendeu? Mas eu vivo, porque não existe essa de erro e acerto, porque ambos, tanto acertando quanto errando, vai te trazer aprendizado. Nada é em vão, tudo tem seu propósito e sua função. E nossa, que dor de cabeça, caramba. Ó. E o que mais que eu tenho pra falar é pra vocês ouvirem se ouvir, sabe aquele sentimento que você tem? Ouve. O corpo avisa. Então, se você chegar em ambiente e você sentir que tá ansioso, que tá que te trouxe algum certo tipo de estresse, porque vamos lá, você saiu de casa, você estava numa energia, você estava alegre, estava contente, você chega num lugar, você fica ou acuado, ou te dá ansiedade, ou te dá estresse. Veja bem, e isso serve também para pessoas. Se você tá com pessoas que te tragam isso, não é para você. O corpo dá sinais. Era uma coisa que eu entrei num tempo eu tava aí numa depressão horrível, eu ia afundada, lascada, assim, muito numa depressão, assim, que de pensamentos mesmo, vocês sabem qual, de querer, vocês sabem o que. E eu não tava conseguindo ver nem sentir os meus guias, nem nada, e eu tava, meu Deus, o que é isso? Até que eu não lembro se eu consegui, eu não sei se eu sonhei, acredito que eu sonhei, e depois apareceu um vídeo pra mim, graças a Deus, que me trouxe a confirmação disso, que o corpo avisa. O corpo avisa. E eu fiz o teste, porque eu sou uma pessoa que infelizmente paga pra ver. Infelizmente, tô tentando melhorar isso porque eu sei que a gente tem que ter consciência, né? Que nem tudo a gente se deve pagar pra ver, né? Então, eu fiz isso, eu fiz esse teste. Eu conheci pessoas que quando eu tava perto eu sentia ansiedade e eu não sabia, tipo, ai, por que eu tô ansiosa? Nossa, e isso às vezes era antes de eu ver a pessoa, antes de eu ver me dava uma ansiedade, um negócio, uma coisa. E depois no final a pessoa nem ficou comigo, tipo, eu acabei nem ficando com a pessoa nem tá mais na minha vida e, e ainda fez cagada comigo. Então, assim, o corpo sempre dá sinais, o corpo sempre avisa.
Você não precisa ter uma mediunidade super aflorada, um negócio super. Não, o seu cérebro capta sinais, entendeu? Você é um ser inteligente, consciente. E. O senhor quer falar? Só um momento. Só um momento. Seu caveira tá pedindo pra dizer que vocês estão. Vocês estão. Oi? Vocês estão amparados. Vocês estão sendo acolhidos. Tudo que tá acontecendo na sua vida tá sendo visto. Nada que você passar, seja de bom ou ruim, é em vão. Por mais que eu sei que tem pessoas aí que passou por coisa bem ruim, coisa pesada, mas não foi em vão. A prova disso é que você tá vivo, viva ou viva, né? Enfim, não se sinta sozinho, que você não tá sozinho, não tá desamparado. A justiça do homem pode até falhar, mas a divina não. E quem perdoa é o lá de cima. Seus ancestrais, quem caminha com você, não perdoa não. E não ache que tudo que você passou foi coisa em vão, porque não foi. E agora pode não fazer sentido, mas no momento certo vai fazer e você vai até agradecer. Agradecer pelos livramentos, pelas pessoas que saiu da sua vida, pelas máscaras que foram arrancadas, a falsidade que foi mostrada. Nada é em vão, tudo tem um propósito. Às vezes pode não ter sentido pra você, mas um propósito tem. E quem tem caveira no seu caminho, não caminha sozinho e nem cai nem é desamparado. Então não se sinta sozinho. Não ache que você não é nada. Não se ache menor do que ninguém, porque você não é menor do que ninguém. Todos, inclusive ó, somos seres únicos. E a justiça vai ser feita por você. Você vai ser honrado. Então pega e siga seu sonho e realize o seu sonho, entendeu? Porque ninguém vai realizar ele por você. Só quem pode realizar é você e ninguém vai acreditar no seu sonho. É só você. Seu sonho às vezes pode fazer sentido pra ninguém, mas se ele fizer pra você, já é uma vitória. Então pega e faz. A primeira coisa que você tem que fazer é dar início. Dá início, que o caminho você terá. A vida é bela, saiba apreciá-la, saiba se apreciar.
Porque tem muitos aí do lado de cá, louco, louco, que daria tudo pra estar vivendo essa vida aí que você julga não ser boa. Já falo o que eu tinha pra falar. Eita, rapaz. Nossa, acho que não vai dar pra ver, gente. Que arrepio. Que coisa. Ai. Ai, eu não sei mais o que eu falo, que eu não tava esperando por isso. Eu não tava esperando por isso, meu Deus. Ai, até perdi aqui o fio da meada. Mas, gente, é isso. Realiza o sonho de vocês. Seu sonho, ninguém vai te... maioria das vezes ninguém vai te ajudar não, viu? Ninguém vai te amparar, ninguém vai entender. Eu falo isso por experiência própria. As pessoas não vai entender. E uma coisa que eu tenho vamos dizer, um conselho pra falar pra você. Evita de comentar seus sonhos, principalmente quando for dar início, evita de comentar com as pessoas. Se você for comentar, é com uma pessoa e tem que ser uma pessoa que te apoie de coração, sabe? Que gosta de você genuinamente, não por interesse. Então, não comenta seu sonho pra ninguém e dê início. Nem que for caladinho, faz na maciota, caladinho, começa calado e dá início. Mas só dá início, porque nesse momento de transição que a gente tá passando, você precisa expressar o que sua alma quer, entendeu? E às vezes o que sua alma quer é somente realizar esse sonho aí que você tá procrastinando. Que você tá colocando obstáculo, entendeu? Então, dê início, faz. Não desacredita, não desanima, que vai ter dias que você vai acordar e tipo, ai meu Deus. Não, só começa, entendeu? Só pega e faz. Independe, por mais que você ache que besta que for o seu sonho, só pega e faz, entendeu? Se isso vai fazer com que você se conecte mais com você, que você esteja expressando a sua essência, só faz. Não desista de você, porque a partir do momento que você não realiza seus sonhos, que você não dá início, você tá desistindo de você, de quem você realmente é. Então, pega e faz. E isso é uma coisa que eu tô ouvindo aqui também, porque antes de eu pegar e vir aqui e dar a minha cara pra mostrar e vir tá falando isso aqui pra vocês, que eu nem. E eu peço já desculpa se as coisas que eu falei aqui não fez sentido, porque eu acho que eu não passei a mensagem do jeito que eu queria, da forma que eu queria, mas enfim, a mensagem vai ser passada da forma que tem que ser, né? Eu não posso me julgar muito também, não. Enfim, seja o que Deus quiser e o que Deus quiser, não. Seja o que, seja o que Deus quiser e o que Exu quiser. Então é isso. Que eu acho que, né, o Senhor vai ser um dos que vai me ajudar aí nessa caminhada. E até aí eu começo a falar tanta coisa que eu acabo me perdendo. Mas é isso. Só pega e faz, porque antes eu tava, igual, lembrei, eu tava com medo de pegar e vir fazer os vídeos, com medo principalmente de julgamento, só que, gente, de tanto julgamento que eu levei aqui na vida, vivendo aqui, que julgamento na internet, pra mim, ai, julga, entrei na fila e eu, entra na fila, vai lá pro final da fila, vai, você só é mais um pra julgar, porque, nossa, eu tinha um medo de aparecer na internet, que eu não sou muito realmente de aparecer, nem nas minhas redes sociais eu apareço.
É só foto, eu não gosto de ficar fazendo vídeo, nem nada assim. Eu nunca li, mal é má foto, viu? Eu não gosto, não sou muito de me expor, não. Mas eu tô me sentindo tão bem agora pegando e fazendo esse vídeo. Eu já fiz um que eu senti que não ficou bom, que eu não falei tudo que eu precisava, mas enfim, eu soltei e eu peguei e fiz isso e tirou um peso das minhas costas, porque eu tava sentindo um julgamento, uma coisa horrível. E eu me sentia louca. Eu falei, nossa, gente, será que eu vou conseguir? Eu vou estar falando com o celular? E agora eu tô tipo, ai, nem é tudo isso. Eu, tipo, nossa, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava fazer. Então, não desista de você, não desista dos seus sonhos. Aceite o chamado da sua alma, que a sua alma tá te chamando pra despertar, tá te chamando pra, ó, bora, bora, tô aqui só te esperando você dar início pra nós, entendeu? Às vezes sua alma tá esperando só você aí fisicamente dar o primeiro passo pra ela te pegar pela mão junto com a espiritualidade, ó, vocês, ó. Só começa, entendeu? Igual que eu falei, não precisa falar pra ninguém, não. Faz na calada, faz pra você. É isso, faz pra você, não faz pros outros. Porque a partir do momento que você faz pros outros, pode ser que isso te frustre, não vai te suprir. Então pega e faz pra você, caramba. Só pega e faz. Não deixa pra fazer igual eu que esperei anos pra fazer, só que eu não reclamo também que eu demorei esse tempo todo pra pegar e fazer, porque tinha medo do julgamento e várias outras coisas. E agora eu vi que a maioria das coisas era coisa da minha cabeça e que eu fui muito, foi uma bocó, mas eu precisei, mas eu precisei passar por isso pra mim me sentir até mais segura comigo mesma, pra mim e com as entidades que iam me ajudar. E ai, nossa, eu tô sentindo agora uma paz. Eita, desculpa, gente, esses arrotos. É arroto de. Alguns é de confirmação e outros é de transmutação, porque a energia foi transmutada. E pelo jeito que eu arrotei aqui, eu senti que foi uma energia de transmutação, alguma coisa e transmutou. Não só em mim, mas também em você. Entendeu? Não ache que eu tô aqui falando à toa, que nós viemos aqui à toa. Entendeu? Ainda vou aparecer muito mais. Minha cabeça tá girando. Eu tô sentindo que eu não tenho, que tá ficando repetitivo e que eu não tenho muito o que falar. E eu espero que o que eu tenha falado venha lhe ajudar de alguma forma, entendeu? E que traga ou transmutação, te ajude no seu despertar, que te traga alguma coisa, entendeu? Eu só